Alô, família linda! Seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo e irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, eu estava lendo alguns comentários nos meus vídeos e eu me deparei com um comentário no vídeo meu que chamou a minha atenção e que me fez fazer esse vídeo de hoje. Que eu falo que nesse vídeo eu apresento que essas questões que o irmão, o maçom, só tem direito de tomar assento em uma loja se ele pagar, né, se ele manter as suas mensalidades em dia, ou seja, ele só pode tomar assento se ele tiver rigorosamente em dia com as suas mensalidades. E tem aí uma tolerância de 3 meses, né? A partir desses 3 meses, geralmente todas as potências trabalham dessa forma. Se esse indivíduo não cumprir com as suas obrigações, ele é suspenso o seu direito de tomar assento em uma loja. Bem, então o irmão fez uma contextualização em relação ao meu vídeo e dando uma analogia bastante finita e que demonstra de fato o desconhecimento do que consiste a maçonaria no seu aspecto de tradição iniciática e no seu aspecto de universalidade. Ele fez uma analogia em relação se você, como indivíduo, tenha um direito a um clube social, né, onde você paga as suas mensalidades e ali você usufrui, né, do seu clube aquilo que o clube apresenta, por exemplo, uma piscina, um chalé, ou seja, os benefícios que o clube apresenta e você tem que pagar para ter esses benefícios. E o interessante é que ele disse que, por exemplo, se esse clube tiver uma filial, digamos, ele citou o nome, tem uma filial no Rio de Janeiro, e aí esse clube também tem uma filial na Bahia, por exemplo, mas ele não estando com as suas mensalidades em dia, se ele for visitar a Bahia e lá tiver o mesmo clube com ele não estando com as suas mensalidades em dia, ele diz que não é justo ele usufruir, né, daquele clube, ele não estando com as suas mensalidades em dia, mas mais do que justo, se ele tiver dentro, pagando as suas mensalidades, ele pode também usufruir daquele benefício daquela franquia em outro estado. Eu, de certa forma, eu acho totalmente finito a argumentação, a contextualização, ao contraditório, quando não se entende o que consiste a maçonaria como escola de tradição iniciática e a sua universalidade. Bem, ele quis comparar a maçonaria hoje institucional como um clube. De certa forma, é uma associação, é um clube. Mas ela tem a ideia do que consiste as suas leis pétreas, que dirige essa universalidade, ou seja, fala de uma escola de tradição iniciática, onde todos os maçons, direto ou indiretamente, estão mesclados. Até porque, se você se lembra, se você é um maçom iniciado, quando você faz o seu juramento diante da eclésia maçônica, aquela loja ali no mico, aquela loja no mico ali, ela te faz acreditar que ela é representabilidade de todos os maçons do orbe terrestre. Ela não está excluída dessa universalidade maçônica. Porque se ela tiver excluída dessa universalidade maçônica, ela não é uma maçonaria, ela pode-se dizer, de fato, um clube de associação, ou então até mesmo uma seita. Mas quando você se mescla a essa ideia de tradição iniciática, você tem que obedecer e deve estar inserido no que consiste as leis pétreas que regem a maçonaria universal. E eu apresento aqui N vezes o que consiste essas leis, que são os landmarks. O 14º landmark não é composto de incisos. Os landmarks não são compostos de incisos, eles são pragmáticos, eles são afirmativos. Então não tem como você fazer algumas interpretações fugindo do que consiste a própria temática, do que consiste a apresentação dos landmarks. E o landmark diz o seguinte, ele é bem enfático, bem pragmático, ele diz assim, o 14º diz: é direito inerente, sagrado, a todo maçom tomar assento em uma loja legalmente constituída. Ou seja, e não é composto de inciso. Não diz o seguinte,
o 14º não tem inciso dizendo, inciso 1, para que o maçom tome direito assento em uma loja é necessário que ele pague as suas mensalidades. Não diz isso, não diz isso. O artigo, ou seja, é pragmático, é afirmativo, é um direito inerente e acrescenta o seguinte no próprio 14º. E as lojas maçônicas são mera formalidade da maçonaria universal, são meras representações no seu micro da maçonaria universal. Então, o 14º Landmark, ele dá ênfase para que todo maçom tome direito, tem direito de tomar assento. Isso era comum na era, no tempo dos primórdios da maçonaria especulativa. Não havia essa exigência, até porque não existia mensalidade, não existia pagamento. Isso é a historicidade da própria maçonaria. O próprio Landmark nos faz a entender que essas questões de arrecadações mensais, essas questões de cartas constitutivas é algo contemporâneo, foi algo aplicado no decorrer da maçonaria especulativa. Antecedendo essa vivência maçônica, a maçonaria ela tinha essa essência de universalidade. Todo maçom que viajava pelo orbe terrestre, quando ele se deparasse com a loja maçônica, o segundo 14º Landmark é um direito inerente e sagrado. Você sabe o que significa sagrado? É incorruptível, é algo santo, algo separado do que consiste a temática de qualquer outra contaminação, de qualquer outra algo que venha contrariar esse direito sagrado, dessa inerência, ou seja, é um direito seu, você recebeu por meio do que consiste a tradição iniciática, você foi iniciado, então foi te dado esse direito sagrado de você tomar assento. Agora, o que aconteceu no decorrer da história da maçonaria até hoje, que chegou até nós, foi pura, digamos assim, movimentos mercantilistas, movimentos que ocorreu, a dogmatização, o fundamentalismo, de certa forma, a segregação da maçonaria, tentando excluir, de certa forma, o movimento da ideia do que consiste a maçonaria universal. O teu, meu irmão, teus argumentos não encaixa, não cabe nessa temática do que consiste a maçonaria universal. Fato é, porque o 15º Landmark, ele alimenta a ideia do direito do maçom, quando ele diz o seguinte, olha, se o irmão viajando, ou seja, viajando pelo orbe terrestre, ele se deparar com uma loja, em outra territorialidade, em outra geografia, e naquela loja há um irmão do quadro daquela loja que conhece aquele irmão, não há formalidade, porque não há incisos, ou seja, não diz assim, é necessário que eu veja o teu SIM, eu veja o teu carnê de pagamento. Eu já me deparei em muitas situações na minha vivência maçônica que eu de certa forma, fui muito moroso com os irmãos visitantes, quando, pertencente à mesma jurisdição, o irmão, em vez de se fazer reconhecer, em vez ou seja, se mostrar que é maçom, por meio do reconhecimento que diz o 15º Landmark, o irmão, de princípio, apresentava o seu carné, apresentava o seu SIM, apresentava, digamos assim, que ele estava com a sua mensalidade em dia. E eu, já mantendo um certo tipo de conhecimento da maçonaria no seu aspecto de tradição iniciática e dos próprios Landmark, eu dizia, meu irmão, não há necessidade que você venha me apresentar isso, você não estudou o 15º Landmark? Aí ele, como assim, Jair? Vamos cá. Aí levava ele para um canto e perguntava, e aí? Fazia as formalidades do reconhecimento, e aí? Me responda essa pergunta. Não é o teu sim que vai validar a tua entrada, não. Eu estou respeitando aqui o que consiste a maçonaria. O 14º Landmark é um direito teu. Tu é maçom? Eu fazia a pergunta formal, ritualisticamente. E ele respondia ritualisticamente, se fazia reconhecer. E aí eu dizia para ele, viu aí, meu irmão, como é fácil? Não precisa você apresentar o teu SIM, não precisa apresentar o teu carnê de pagamento, mas sim você se mostrar maçom, você fizer reconhecer para um outro maçom por meio do que consiste o reconhecimento da maçonaria, no seu aspecto de escola de tradição iniciática. Então eu não perguntava de qual era a potência dele, eu não perguntava do que consiste os seus pagamentos, mas sim se ele se mostrasse reconhecer. Isso que é maçonaria.
Então, se vocês estão transformando a maçonaria numa associação de direito privado, aí é uma questão pessoal de vocês, é um direito de vocês, mas aí não se diga mais maçonaria. Não se diga mais, diga-se sim de fato que vocês fazem parte agora de um clube, de uma associação, e que vocês, de certa forma, como a maçonaria a gramatura maçonaria, o nome maçonaria não é de direito privado, é de direito público, né? Você pode colocar clube maçônico fulano de tal, clube maçônico fulano de tal, e de fato aí você só permite as pessoas que lhe pagam a esse clube para ter direito a acesso. Mas em maçonaria no seu aspecto de tradição iniciática, no seu aspecto de universalidade, isso não é certo, isso está totalmente fora de um contexto. Mas é aquilo que eu venho falando. Hoje não se existe mais maçonaria universal. Hoje se existe, de fato, você foi muito feliz em dizer e comparar a sua instituição como um clube de associados. Então a sua maçonaria não é diferente do clube a qual você apresentou. Agora espero que a tua instituição te dê esses benefícios, como piscina, como área de lazer, né, como campo de futebol, ou então chalés para quando você tem aí, digamos assim, um clube na serra para você ter esses benefícios, mas a gente sabe que não existe isso, né? Quando alguma loja tem um clube, como aqui eu posso até citar uma loja que ela sustenta um clube particular, que é uma loja aqui de Caucaia, né, que é a Deus em Caucaia, se eu não me engano. Ela sustenta um clube, né, no litoral aqui cearense, e lá todo maçom tem direito àquele clube. É interessante. Todo maçom, eu tive esse privilégio, eu pertencia ao Grande Ouro do Brasil, e quando eu passei e vi a placa, pelo nome da placa eu identifiquei que era algo maçônico, né? Que é bem chamativo o nome. E aí eu fui até esse clube, e chegando lá, o porteiro usou a prerrogativa do que consiste o 15º Landmark. Ele simplesmente me fez uma certa forma, me chamou no canto, eu estava com a minha esposa, estava com meus filhos, e ele me chamou no cantinho e fez as formalidades do reconhecimento. Ele me abraçou, seja bem-vindo, meu irmão, isso aqui é esse terreno aqui, esse clube aqui, esse pequeno clube onde temos piscina, temos um campo de futebol, pertence à loja aqui da Caucaia e tal, e todos os maçons são bem-vindos aqui. Então é interessante, né? Eu não paguei para entrar no clube, mas devo pagar para entrar na loja. Então preste atenção quando você for fazer algum tipo de comentário no meu canal, que você tenha argumentos sólidos, argumentos sustentáveis, porque eu vou fazer a réplica, que é um direito meu de ter a correlata aos argumentos. Beleza? Vou ficando por aqui, espero que você possa ter compreendido o que consiste a tradição maçônica no seu aspecto de reconhecimento de direito inerente do que consiste um clube de direito privado, que só entra de fato a quem pagar. Mas em maçonaria não deverá ser assim. E se as potências maçônicas que assim trabalham, que assim fazem, não passa de um clube de fato, de um clube de associados, diferente da ideia do que consiste a grande loja unida maçônica do Brasil. Todo maçom que queira tomar assento em uma das dependências de nossas lojas é só passar pelo processo do que consiste o 15º Landmark. E se você for reconhecido de um irmão do quadro, não vai passar por esse processo. Não precisa você mostrar a tua mensalidade, paga, não precisa você apresentar o teu sim, mas sim fazer valer o teu direito inerente e sagrado de um maçom devidamente iniciado numa eclésia maçônica, aonde foi a representabilidade de toda a maçonaria universal. Te amo sem te conhecer.